Meus irmãos, convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 90, versículo 12, onde o profeta Moisés clama ao Senhor no meio do deserto. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Hoje quero falar sobre a brevidade da vida, o colapso do tempo moderno e a urgência de uma decisão imediata por Cristo. O relógio está correndo. Que o Espírito Santo confronte a nossa alma nesta noite. Parem para pensar no cenário em que este salmo foi escrito. Esta é a única oração registrada na Bíblia que foi escrita por Moisés. Ele não estava em um palácio cercado de luxo, nem em um momento de calmaria. Moisés estava no deserto, liderando um povo que andava em círculos por causa da incredulidade e da rebeldia. Ao longo de 40 anos de caminhada, Moisés assistiu a uma geração inteira de centenas de milhares de pessoas tombar na areia. Ele viu amigos, líderes e parentes morrerem dia após dia. Moisés sabia, melhor do que ninguém, o que era olhar para o lado e ver o tempo ceifando vidas com uma velocidade implacável. Ele escreve esse texto cercado por sepulturas cavadas na terra seca. Por isso, quando ele declara que tudo passa rapidamente e nós voamos, ele não está fazendo poesia barata. Ele está descrevendo a fragilidade da nossa história diante da eternidade e da imutabilidade de Deus. Olhando para a congregação hoje, eu preciso fazer a mesma pergunta confrontadora que o salmista fez implicitamente. Você conta os seus dias? Você realmente percebe como cada dia que amanhece é importante? Nós temos a tendência natural de contar o nosso dinheiro, de contar os nossos bens materiais, de contar os anos que já se passaram na nossa carreira. Mas a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria não está em monitorar o passado, nem em acumular riquezas terrenas. A sabedoria divina consiste em saber medir o presente com os olhos fitos na eternidade. Deus estabeleceu uma verdade clara nas Escrituras. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e se houver vigor, a 80. Contudo, o salmista nos adverte que mesmo o melhor desses anos é marcado por canseira, enfado, lutas e dificuldades. Desde o momento em que nascemos, o nosso corpo físico inicia um processo de contagem regressiva. Estamos caminhando a passos largos em direção ao nosso fim terreno. Cada batida do seu coração é um segundo a menos que você tem nesta terra. Cada vez que o sol se põe, uma página do livro da sua vida é virada e nunca mais poderá ser lida ou alterada. Você está gastando o seu tempo ou está investindo naquilo que permanece para sempre? É preciso despertar para a realidade de que o tempo é um recurso escasso e rigidamente limitado. Para entendermos o peso espiritual da mensagem de hoje, precisamos olhar para o colapso do tempo que acontece ao nosso redor. Há uma parábola viva na história humana. Nos dias em que Jesus caminhou pela terra, e durante quase 2 milênios depois disso, a velocidade máxima que um ser humano conseguia atingir para viajar era a velocidade de um cavalo galopando. O Império Romano caiu, a Idade Média passou, a Reforma Protestante transformou o mundo e o ritmo da humanidade continuava atado aos cascos no chão. De repente, a partir de 1830, o motor a vapor foi desenvolvido e superou o cavalo. Em 1910, surgiram aeronaves militares que voavam a 60 km por hora. Pouco tempo depois, em 1927, Charles Lindbergh chocou o mundo ao cruzar o Atlântico até Paris em 33 horas. Hoje nós entramos em aeronaves supersônicas e fazemos o mesmo trajeto em poucas horas, enquanto foguetes viajam a milhares de quilômetros por hora na estratosfera. O meu pai dirigia um cavalo e uma charrete. E hoje nós vivemos na era dos computadores, da inteligência artificial e das conexões instantâneas. Nós inventamos todas as tecnologias modernas com a promessa de economizar tempo. Mas a maior ironia da nossa geração é que o homem moderno nunca teve tão pouco tempo livre. Estamos correndo de um lado para o outro como loucos, estressados, hiperconectados e espiritualmente vazios. Nós aceleramos os transportes, as comunicações e os negócios, mas o nosso coração continua estagnado na mesma miséria espiritual. Estamos tentando gerenciar uma era espacial com uma condição moral de cavalo e charrete. O progresso científico não conseguiu curar a alma humana.
O homem consegue enviar sondas para fora do sistema solar, mas não consegue controlar o ódio dentro da sua própria casa. Ele consegue mapear o genoma, mas não consegue arrancar o orgulho e a rebeldia do próprio peito. O tempo está desabando sobre nós, as estruturas deste mundo estão tremendo e a humanidade continua cega, correndo em direção ao abismo sem perceber que o relógio de Deus está chegando à hora final. Quanto tempo você acha que ainda resta para a sua vida? O salmista clamou para que o Senhor o fizesse lembrar de como a nossa existência é curta. Diante do Criador eterno, toda a nossa história não passa de um sopro passageiro. Para quebrarmos o orgulho da nossa juventude e a ilusão da autossuficiência humana, precisamos fazer uma matemática honesta e chocante sobre a nossa existência. Suponhamos que Deus, em sua soberana misericórdia, lhe conceda uma vida longa e saudável, alcançando os 70 ou 80 anos de idade. Você já parou para analisar friamente como esses anos são divididos na prática? Vamos aos dados estatísticos da nossa rotina coletiva. Os seus primeiros 15 anos de vida desaparecem quase que completamente na infância e no início da adolescência, que é um período marcado por imaturidade, dependência e transição. Depois disso, as pesquisas mostram que você passará cerca de 20 a 23 anos da sua vida na cama, dormindo. Isso significa que quase um terço de toda a sua existência na Terra é gasta no mais absoluto repouso físico. Continuando a nossa soma, os últimos 5 ou 10 anos de uma vida longa costumam ser severamente limitados por problemas de saúde, dores crônicas, redução de atividades e perda de autonomia. Quando você subtrai o tempo da infância, os anos passados dormindo e o período final de limitações físicas na velhice, o resultado é assustador. Restam apenas cerca de 30 anos de tempo útil e ativo para você viver tudo o resto. E o que nós fazemos com esses 30 anos úteis? Eles são fragmentados no trânsito das cidades, nas horas de trabalho para pagar as contas, nas refeições diárias, nos problemas burocráticos e nas infindáveis distrações das redes sociais. O que sobra disso para a sua alma? O que sobra para o seu relacionamento com Deus? O que sobra para aquilo que vai durar por toda a eternidade? A palavra de Deus no livro de Tiago lança uma pergunta direta ao seu coração hoje. O que é a vossa vida? A Escritura responde que ela é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo depois se desvanece no ar. A vida humana não é uma rocha inabalável. Ela é como o hálito que sai da nossa boca em um dia frio de inverno. Ele aparece por um breve segundo e some sem deixar rastros. O homem mais rico do planeta e o homem mais simples dividem a mesma fragilidade. Nenhum dos dois pode comprar um segundo extra. Os cientistas não fabricam minutos. A grande realidade teológica que rege o tempo humano é que a nossa existência na Terra possui um prazo de validade determinado por Deus. O texto sagrado declara com autoridade absoluta no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o julgamento. Não existe reencarnação, não existe segunda chance após o último suspiro, não existe negociação na mesa da morte. Deus já tem um dia marcado, uma hora exata e um segundo definido no calendário da eternidade para recolher a sua alma deste mundo. Pode ser através de uma enfermidade silenciosa como o câncer, pode ser por meio de um ataque cardíaco fulminante no meio da noite, ou pode ser em um acidente trágico na rodovia. Não importa o método físico, o decreto espiritual já está estabelecido pela soberania do Todo-Poderoso. E quando esse dia chegar, você estará diante do grande trono de Deus para prestar contas de absolutamente tudo o que fez. Você terá que responder por como gastou cada hora que recebeu, por como investiu os seus talentos e principalmente pelo que fez em relação a Jesus Cristo. Muitas pessoas tentam ignorar essa realidade, vivendo como se o amanhã estivesse garantido. Mas a verdade é que todos nós estamos debaixo de uma sentença de morte física. Daqui a 90 ou 100 anos, nenhuma das pessoas que está sentada neste auditório hoje estará viva na Terra. Todos nós teremos partido para a eternidade. A grande questão não é se você vai morrer, mas para onde a sua alma irá quando o seu corpo baixar à sepultura. Nós sofremos de uma terrível epidemia espiritual que afeta toda a raça humana desde a queda no Éden, o pecado.
O pecado é a pior doença do coração. Ele nos afasta de Deus, corrompe a nossa mente e distorce o propósito da nossa existência. Deus não está olhando para o seu status social, para a marca das suas roupas ou para o seu sobrenome. Ele olha diretamente para o interior e enxerga a rebeldia espiritual do homem natural. Se você comparecer ao julgamento final carregando os seus próprios pecados, a sentença será de eterna separação. Por isso, o tempo que nos resta hoje é a oportunidade mais valiosa que temos para buscar a reconciliação com o Criador. É fascinante notar que o tempo é uma das poucas coisas perfeitamente democráticas e justas neste mundo corrompido. Os milionários não podem subornar o relógio para comprar horas extras de vida. Os líderes políticos mais poderosos do planeta não conseguem promulgar leis para inventar novos minutos para os seus mandatos. Você não tem a capacidade de economizar o tempo que sobrou hoje para gastá-lo na semana que vem. O dia possui 24 horas para todos, sem exceção. O tempo que passa é irrecuperável. Por essa razão, a Bíblia usa uma expressão muito forte no ambiente dos negócios quando diz que devemos redimir o tempo. No original bíblico, redimir significa comprar de volta, resgatar algo que estava perdido ou escravizado. Significa que, se você deseja viver uma vida com propósito divino, você precisa pagar um preço alto. O preço de redimir o tempo é dizer não para as distrações inúteis, abrir mão dos prazeres pecaminosos, abandonar a soberba e focar naquilo que realmente importa. Paulo nos adverte na sua carta aos Efésios que devemos fazer isso porque os dias são maus. E nós olhamos ao nosso redor hoje e vemos o cumprimento exato dessa palavra. Basta abrir as páginas dos jornais ou assistir aos telejornais para ver a explosão da iniquidade, assassinatos, corrupção, destruição das famílias, inversão de valores e o colapso moral da sociedade. O diabo sabe perfeitamente que o seu tempo está se esgotando e por isso ele trabalha de forma frenética para arrastar o maior número de almas para a perdição. Há pessoas que aprenderam a praticar o dízimo do seu dinheiro, o que é um mandamento bíblico correto para os fiéis. Mas eu pergunto a você, você já pensou em consagrar o dízimo do seu tempo ao Senhor? O que aconteceria se você separasse 10% das suas horas diárias exclusivamente para a oração, para o estudo aprofundado da palavra e para o serviço no reino de Deus? Nós inventamos carros velozes e aviões modernos para ganhar tempo, mas corremos como loucos sem saber para onde estamos indo. Gastamos horas preciosas presos no trânsito ou mergulhados no entretenimento vazio do celular, enquanto a nossa alma definha de fome espiritual. Está na hora de resgatar o tempo das mãos do mundo. A tirania do tempo nos controla de forma implacável na sociedade moderna. Nós vivemos correndo de um compromisso para o outro, sempre cansados, sempre esgotados, repetindo a desculpa constante de que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Mas olhem para o exemplo perfeito de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Ele viveu apenas 33 anos nesta terra. O seu ministério público durou meros 3 anos. Ele não tinha automóvel, não tinha internet, não tinha redes de comunicação modernas. Ele caminhava a pé de uma cidade para outra sob o sol escaldante. No entanto, Jesus disse uma frase poderosa que deve guiar a nossa caminhada. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ao final da sua jornada na cruz, Jesus olhou para o céu e declarou ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Pensem na profundidade disso. Jesus não curou todos os enfermos, seu maior inimigo. Mas se você colocar a sua confiança em Cristo e alinhar a sua agenda com a vontade soberana do reino, o tempo trabalhará a favor da sua eternidade, gerando frutos duradouros. A Escritura Sagrada nos alerta continuamente sobre o término definitivo da história humana como nós a conhecemos. O apóstolo Paulo escreveu textualmente em sua primeira carta aos Coríntios que o tempo é curto. No livro do Apocalipse, a revelação profética nos mostra um momento solene onde o anjo levanta a mão para o céu e jura que o tempo não existirá mais. O tempo é uma criação temporária de Deus para acolher a história dos homens, mas ele terá um fim catastrófico e glorioso. Nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus,
Jesus gasta dezenas de versículos alertando os seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Ele fala sobre o aumento das guerras, fomes, terremotos e principalmente sobre a multiplicação da iniquidade que faria o amor de muitos esfriar. Ao olharmos para o mundo atual, percebemos que esses sinais não são mais previsões distantes. Eles são a nossa realidade diária. O diabo sabe perfeitamente que os seus dias estão contados. Por causa disso, o Apocalipse nos avisa que Satanás desceu à terra com grande ira, operando de maneira frenética para destruir casamentos, arrastar jovens para os vícios, cegar a mente dos intelectuais e anestesiar a igreja com a mornidão espiritual. Existe uma batalha real sendo travada pela sua alma neste exato momento. O reino das trevas luta para manter você preso na procrastinação, na dúvida e no pecado, sussurrando no seu ouvido que você não precisa ter pressa, que você pode se consagrar amanhã, que você é jovem demais para se preocupar com a eternidade. Por outro lado, o reino de Deus convida você para o despertar espiritual. O apóstolo Paulo clama no livro de Romanos, capítulo 13, e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Não brinque com o tempo da paciência de Deus. O relógio profético da história está batendo à meia-noite. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e a vinda de Jesus Cristo é uma promessa inabalável que se cumprirá muito em breve. Diante da iminência do juízo de Deus, eu quero fazer a pergunta mais séria e profunda de toda a sua vida. Se a lista dos salvos for chamada no céu hoje, o seu nome estará escrito lá? A Bíblia afirma no livro do Apocalipse que existe o livro da vida do Cordeiro. Aquele cujo nome não for encontrado escrito nesse livro será lançado no lago de fogo. A Escritura nos revela de forma espiritual que existem registros detalhados no tribunal celestial. Sob o seu nome natural, no livro das obras, estão registrados todos os pecados que você já cometeu desde a sua infância. Cada mentira dita em oculto, cada pensamento impuro que alimentou na sua mente, cada má intenção do seu coração, cada palavra frívola e cada ato de rebeldia contra as leis divinas. Tudo está anotado com precisão absoluta e você será confrontado com esse registro no dia do grande julgamento se comparecer lá sozinho. Nenhum de nós consegue apagar o próprio passado. Nenhum esforço humano, nenhuma caridade e nenhuma religiosidade podem limpar a mancha do pecado contida nessas páginas. Mas aqui está a beleza gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você reconhece a sua miséria espiritual, se arrepende verdadeiramente e se apresenta de forma total e completa diante de Jesus como seu Salvador e Senhor, acontece um milagre sobrenatural. O sangue de Cristo, derramado de forma dolorosa e pública na cruz do Calvário, apaga completamente o registro dos seus pecados. Deus lança as suas transgressões no mar do esquecimento, limpa o seu histórico e escreve o seu nome com letras indeléveis no livro da vida do Cordeiro. Se eu estivesse no seu lugar hoje e não tivesse a certeza absoluta de que o meu nome está escrito nesse livro celestial, eu não sairia deste prédio por nada deste mundo até ter essa garantia espiritual. O amanhã não pertence a você. A oportunidade que você tem agora de se reconciliar com Deus é um privilégio soberano que pode nunca mais se repetir na sua história. Não saia daqui carregando o peso dos seus pecados. Permita que Jesus limpe o seu livro hoje e reescreva o seu destino eterno, garantindo a sua entrada nas mansões celestiais quando o seu tempo na terra acabar. A brevidade do tempo e a iminência da eternidade exigem de nós uma ação imediata. O Evangelho nunca é uma mensagem para ser respondida amanhã. A palavra de Deus declara de forma categórica na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Toda vez que o relógio da sua casa faz o som do tic-tac, ele não está apenas marcando os segundos, ele parece clamar aos seus ouvidos a palavra agora, agora, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Existe um perigo espiritual terrível em ouvir uma mensagem de despertamento como esta e decidir adiar a sua decisão.
Cada vez que você ouve a verdade do Evangelho, sente o toque do Espírito Santo no seu peito e diz: amanhã eu me consagro, o seu coração se torna um pouco mais duro. Na próxima vez que ouvir a pregação, a mensagem parecerá menos urgente, a sua sensibilidade espiritual estará menor e você caminhará a passos largos para a cauterização da sua alma. O diabo é um estrategista astuto. Ele raramente vai sussurrar no seu ouvido que a Bíblia é mentira ou que Jesus não existe. A maior mentira que Satanás usa para arrastar milhões de almas para o inferno é a palavra amanhã. Ele diz: sim, mude de vida, mas espere terminar a faculdade. Vá para a igreja, mas aproveite um pouco mais a sua juventude nos prazeres do mundo. Busque a Deus, mas faça isso em outro momento, em outro lugar. O tolo diz no seu coração que tem tempo de sobra. Todas as manhãs, quando você acorda, o banco do tempo abre uma conta com exatamente 86.400 segundos para você gastar. Se você não investir esses segundos na salvação da sua alma e no serviço do reino, eles evaporam e desaparecem para sempre. Talvez para alguém que está sentado aqui hoje, não exista o dia de amanhã. O simples fato de você estar neste lugar, nesta noite, não é uma coincidência geográfica ou um acidente do destino. É a providência divina estendendo a corda da salvação para resgatar a sua vida antes que o seu prazo termine de forma repentina. Para fechar esta mensagem, quero lembrar a história real de um homem que ilustra perfeitamente a tragédia da procrastinação espiritual. Ele era um morador desta região, trabalhador, bem-sucedido aos olhos do mundo, mas profundamente indiferente às coisas de Deus. A sua família, preocupada com o seu destino eterno, insistiu fortemente para que ele comparecesse a uma reunião de pregação da palavra. Ele não apenas se recusou a vir, como fez questão de zombar publicamente, afirmando que não precisava de religião, que não acreditava em Cristo e que tinha muito tempo pela frente para pensar nessas bobagens. Para fugir da insistência dos seus familiares e das pregações, ele comprou passagens aéreas e viajou de férias para as Ilhas Bahamas, buscando relaxar e curtir os prazeres da vida. No entanto, na manhã seguinte à sua chegada no hotel paradisíaco, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante na cama e faleceu antes que qualquer socorro médico pudesse chegar. Para aquele homem, o tempo da graça se esgotou em um piscar de olhos. A sua decisão foi tomada pelo silêncio da morte. E agora é eternamente tarde demais para a sua alma. O que você vai fazer com a afirmação de Cristo hoje? Você dirá sim ou não? Jesus Cristo não morreu em segredo. Ele foi crucificado publicamente, pendurado nu em uma colina para que todo mundo visse o preço do pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele chama você de forma pública para se arrepender. O arrependimento significa reconhecer o seu erro, sentir dor pelo pecado cometido e mudar completamente o rumo da sua história, entregando o controle dos seus dias a Ele. Nós devemos trabalhar neste mundo como se Cristo fosse demorar mais 1000 anos para voltar, mas precisamos viver e guardar a nossa santidade como se Ele fosse voltar hoje à noite. Convido você a se levantar do seu lugar agora mesmo. Rompa com a vergonha, rompa com o medo da opinião dos outros e venha à frente. Venha assumir o seu compromisso público com Jesus. Garanta que a sua vida está segura nas mãos daquele que detém o controle do tempo e da eternidade. Não adie o seu destino eterno. O tempo é curto, a eternidade é real e o momento da sua salvação é agora.